Toda vez que nós precisamos contratar um funcionário novo para o cartório, seja pela troca do funcionário ou pela necessidade de aumentar o quadro de funcionários, nós precisamos olhar para essa ação com muita atenção, para integrar a pessoa certa e para que esse profissional venha para agregar valor para a equipe e não para desperdiçar energia e recursos. Eu sou Sabrina Gomes Regra, CEO da Resiliência Consultoria Administrativa e da Cartório Flix, a primeira plataforma de treinamento contínua para profissionais de cartório. E neste vídeo eu vou trazer 10 dicas preciosas de recrutamento e seleção para que você torne esse processo cada vez mais assertivo. Então curta as nossas redes sociais, ative o sininho para receber novidades e siga aprendendo com quem tem mais de 3 décadas de experiência na administração de cartórios. Todos sabemos que existe um grande esforço para fazer com que os novos funcionários sejam bem integrados. E isso envolve doação da equipe no treinamento, paciência para explicar o óbvio, atenção para os erros e até mesmo resiliência. Porque não é raro, especialmente em cartórios sem nenhuma atenção à gestão, que um funcionário novo seja integrado e entre ganhando praticamente o mesmo salário que um funcionário que está ensinando aquele que entrou agora. O recrutamento e seleção ele é a área responsável por atrair, por selecionar os candidatos mais adequados para uma vaga de trabalho e por reter de forma assertiva essa escolha, reter esse profissional que aprendeu, que passou por todo o processo de treinamento. Pensando nesses aspectos, nós montamos um passo a passo para garantir que esse processo de recrutamento e seleção seja efetivo e proveitoso para a gestão do seu cartório. Então confira as 10 dicas nessa sequência. Primeiro, estruture um plano de cargos e salários. Antes de trabalhar de fato a vaga a ser ofertada, é importante que o cartório tenha um plano de cargos e salários definido. Com isso, você vai ter muito mais atratividade para os profissionais para oferecer para esses candidatos, pois você vai demonstrar que tem interesse no crescimento deste funcionário, no desenvolvimento deste profissional. O plano de cargos e salários ele também beneficia o cartório, pois evita justamente as distorções, os problemas com equiparações salariais com a equipe atual, pois normalmente ele traz uma tabela salarial para indicar as faixas de contratação e os níveis de crescimento, para evitar aquilo que eu falei antes, de contratar um funcionário ganhando o mesmo salário daquele que ensina, que já está há mais tempo. Se você não tem um plano de cargos, pode entrar em contato com a Resiliência para saber mais sobre esse serviço. Passo 2. Defina qual cargo precisa ser ocupado. Com o plano de cargos estruturado, é hora de definir qual cargo precisa desse novo profissional. Você precisa contratar só uma pessoa ou precisa de mais pessoas? É um cargo de escrevente, de auxiliar ou da área administrativa? Você precisa de alguém com mais tempo de experiência ou vai contratar um profissional iniciante e promover alguém internamente no cartório? O que essa pessoa fazia que vai ser uma nova tarefa desse novo funcionário? Quais são os requisitos básicos para preencher a vaga em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes? O ideal nesse passo é conversar com o líder do setor e descrever essas funções desse novo cargo para procurar a pessoa certa para preenchê-lo. Então se pode colocar um perfil, por exemplo, super comunicativo e expansivo numa vaga de minutas. Neste caso, você precisaria procurar alguém que gosta de ler, que escreve muito bem e que tem facilidade de concentração, entendeu? É importante você procurar esse perfil de acordo com o que essa pessoa vai fazer. Passo 3. Defina o perfil comportamental que você procura. É disso que eu estava falando. Você já deve ter ouvido algo semelhante. Contrate caráter, treine habilidades. E se a gente atualizar para o cartório, contrate comportamento, treine habilidades. Deste modo, a gente recomenda que você defina o perfil comportamental adequado para essa vaga. E aí sim você se preocupa com o conhecimento necessário e com o programa de treinamento que você vai ter que desenvolver no quesito técnico. Preocupe-se em contratar um comportamento alinhado com os valores do cartório, com as necessidades
do cargo que essa pessoa vai ter que executar. Isso vai tornar tudo mais assertivo. Passo 4, preocupe-se com o anúncio da vaga. Depois que você detalhou as tarefas que esse cargo vai ter que ocupar, com conhecimentos, habilidades e atitudes, você vai precisar fornecer o máximo de informações possível e de forma objetiva. Normalmente os cartórios optam por não divulgar o valor dos salários, e isso pode ficar a seu critério, mas o importante é deixar claro o tipo de profissional que você procura e o que você vai oferecer de benefícios. Divulgar o salário já na primeira entrevista é importante porque evita que as pessoas participem de todo o processo desnecessariamente. Além disso, vai fortalecer a imagem do cartório na comunidade quando você falar dos benefícios. Dica número 5. Com todas essas informações prontas, vocês podem utilizar as redes sociais do cartório, mas também as vagas de emprego das universidades da região, entrando em contato com as coordenações. Assim você vai fazer chegar nas pessoas que têm interesse em estudar direito. Dica número 6. Filtre os currículos com atenção. Não deixe escapar um bom candidato só porque você ficou atento à formação dele ou à fotografia. Apegue-se aos requisitos anunciados e à necessidade que você tem, aos critérios e às tarefas que você elencou. Não deixe de observar quanto tempo esse funcionário fica em cada emprego e principalmente quantos treinamentos ele fez nos últimos meses, para que você contrate alguém que gosta de estudar continuamente. Esse é um fator crítico de sucesso para os funcionários de cartório e para gerar valor na sua equipe. Dica número 7. Realize dinâmicas de grupo. Ao selecionar os melhores currículos, é interessante que você convoque uma dinâmica de grupo, uma reunião com todos os candidatos. Esse é um momento que você vai conseguir identificar de forma clara o perfil comportamental daquelas pessoas no trabalho em equipe. Observe-os desde o momento em que eles chegam no cartório e esperam pela reunião. Esse comportamento diz muito sobre o interesse do candidato. Em uma entrevista de grupo, você vai conseguir identificar a capacidade dele se expressar, a segurança e o perfil de liderança, aquele que pede para falar primeiro, por exemplo. Uma boa dica é pedir que os candidatos escrevam um texto para que você possa conferir a língua portuguesa e ainda observar os valores de família, sobre os livros que eles estudaram, quantos livros eles leram nos últimos tempos. Dica número 8, seja prudente na hora da entrevista. Bom, nessa etapa os seus funcionários já passaram por 3 filtros rigorosos: o currículo, a entrevista em grupo e a redação. Agora vocês podem agendar uma entrevista individual com os primeiros selecionados para ouvi-los e saber de mais detalhes sobre o que eles falaram no grupo e o que escreveram. Lembre-se que você está procurando alguém que se encaixe na sua vaga, alguém que possa fazer aquelas tarefas que vocês detalharam. Se você seguir naquele critério, naquele roteiro que você mesmo escreveu, você também vai evitar emocionalizações, porque às vezes a gente ouve uma mensagem daquela pessoa, se identifica com ela e contrata por uma emoção. Neste momento você tem que ser muito racional. Aí faça perguntas do tipo: o que você almeja para sua carreira? Onde você se vê daqui 2 anos? O que você estudou sobre o cartório? Qual é o seu propósito? Conte-me sobre os últimos livros que você leu. Como é a sua rotina em família? Não deixe de relatar os desafios de trabalhar no cartório. Fale do horário, fale que você valoriza num profissional, fale do salário. Esclareça que nem sempre é fácil lidar com os clientes e com os prazos. E aí termine perguntando: você está realmente disposto a crescer e trabalhar conosco? Sinceridade e clareza são essenciais nessa etapa. Dica número 9, mantenha uma boa imagem do cartório. No momento do feedback final, lembre de manter uma boa imagem da organização. Mesmo para os candidatos que não forem aprovados no processo de recrutamento e seleção, envie um feedback, nem que seja por WhatsApp, informando o motivo de eles não terem sido escolhidos agora. E deixe sempre as portas abertas. O contato que você teve com esses candidatos faz parte da imagem que ele vai carregar sobre o funcionamento e a gestão do cartório. E talvez eles sejam futuros clientes, então mantenha um bom relacionamento. E para aqueles funcionários que vocês contrataram, já informe toda a documentação necessária para que ele se apresente
no cartório no dia que você estabelecer. E a dica número 10, integração e treinamento. Você já combinou de receber esse funcionário no dia e na hora marcada. Envie a lista de documentos necessários para que esse funcionário traga tudo para o seu administrativo. Assegure que ele já tenha feito o exame médico admissional, pois isso pode gerar uma multa no e-social para você. E, principalmente, que ele seja bem acolhido. Não esqueça de contratar a assinatura da Cartório Flix para que ele faça os cursos de integração como o LGPD e aprenda sobre o seu setor, enquanto ele senta do lado de um colega e aprende. Isso fará com que esses funcionários se sintam bem, seguros e acolhidos. Esta sua ação certamente vai fazer com que este funcionário que foi bem acolhido receba os próximos funcionários e contribua para o bom clima organizacional do cartório. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que apliquem essas dicas na gestão do seu cartório, que vocês sigam as redes sociais da Resiliência e da Cartório Flix para seguir recebendo muito conteúdo pertinente ao desenvolvimento da gestão do seu cartório. Muito obrigada!